noite, meu nome é Daniela Lima da Silva e eu tenho 18 anos. Falo da Escola Monsenhor João Soares e hoje o tema vai ser mídia hegemônica. A mídia hegemônica foi um tema que me foi dado para fazer uma aula inversa no itinerário, que é um novo tipo de ensino médio que a gente tem no estado agora. Quando a professora chegou para mim e falou: Dani, eu tenho uma proposta para você. Você quer dar essa aula inversa? E eu escutei a palavra mídia hegemônica pela primeira vez. Foi um baque. O que é mídia hegemônica? Como assim mídia hegemônica? E, obviamente, feri um pouquinho o ego. Como assim eu não sei de alguma coisa? Eu pesquisei e pesquisei muito. E eu nem precisava ter pesquisado, porque hegemonia está na frente dos teus olhos. Está no celular que você usa, está na sua televisão, está no seu tablet, está no tablet do teu filho, está na criação dos teus filhos, está na sua criação, está no seu quarto, está no teu TikTok, no teu Instagram, no teu Twitter, e em todas as tuas redes sociais. Televisão, novela, seja o que for. Dani, mas cara, isso aí tá em tudo. Como que eu nunca vi? Você não viu, você não vai ver até você adquirir consciência. Dani, tá bom, me ajuda a adquirir consciência. O que é hegemonia? Hegemonia, palavra do grego, significa supremacia. Dani, supremacia de quem? Como assim? O celular está sobre mim? O celular é o quê? Como assim? Não estou entendendo ainda. Supremacia de um povo sobre o outro. Supremacia a gente tem há mais de 10 mil anos. Que é o quê? É um povo explorando o outro com base nas próprias crenças de ser melhor do que esse. E a partir desse ele escraviza e ele fala que isso é errado, que isso é certo. Todo mundo sabe, e se não sabe, o certo é relativo. É de sociedade para sociedade, de pessoa para pessoa. Mas tem fatos que a gente não pode colocar como relativo. Como, será que é certo? Será que é errado? A mídia hegemônica não está só no seu cotidiano, mas está quando você acorda até a hora que você vai dormir. A mídia hegemônica diz o que você vai comer. A mídia hegemônica diz o que você vai vestir. A mídia hegemônica diz com quem que você vai namorar, com quem que você vai se casar, qual é a cor da pessoa que você vai se casar e como que você quer se aparentar, como que você quer se mostrar para a sociedade. É pesado? É pesado, Dani. Como assim? Então eu não tomo minhas próprias decisões. Eu não tomo minhas próprias escolhas. Então eu sou o quê? Uma marionete? Sim. Você é. Eu sou. A produção é. O João é, o Matheus é, o Gu é, o Caio é. Dani, mas eu não me sinto dessa forma. Eu me sinto totalmente livre. Você não é. Mas como que eu vou explicar de forma imparcial? Porque tem assuntos que eu não posso entrar por conta do Estado. Então eu vou falar de uma coisa muito fácil de entender que aconteceu durante a pandemia. Quem estava no poder durante a pandemia? No que a gente estava mais focado durante a pandemia? Na eleição. O tanto de fake news que surgiu com a eleição é uma coisa surreal. É uma coisa de outro mundo. Chegou a ponto de falarem que o Lula e o PT ia perseguir a igreja, ia botar fogo em cristão na rua. Então você pensa, tá, como que alguém acredita nisso? E é muito simples. É a questão de cultura de massa. O que é cultura de massa? É todo mundo gostar da mesma coisa, estar nos mesmos lugares, porque teve a mesma crença, o mesmo fundamento. Como que eu vou explicar? É um fundamento só. Por exemplo, você vai se identificar com o teu amigo, com o teu coleguinha. Você fazia isso quando você era criança? Poxa, eu fazia também. Nossa, que legal. Nossa, isso é muito divertido. Só que, na verdade, foi o mesmo estímulo para todas as crianças do Brasil. Então, quando você pensa, quando você fala com uma pessoa mais velha, com o seu pai, com a tua mãe, com o teu avô, eles falam, na minha época, era diferente. Na minha época, não era assim que funcionava. Na minha época, era bom. Dá para concordar? Não. Por quê? Porque todas as opiniões que eles tinham na época eram com base na hegemonia. Na hegemonia do quê? Dani, mas como que eles vão me controlar? Jornal,
Folha São Paulo, aquele jornalzinho que você lia, você que tem um pouco mais de idade, que você abria e você lia. A questão não é que você está sendo manipulado de uma forma totalmente aparente. Você está sendo manipulado desde criança até a sua fase adulta por notícias do tipo. Aconteceu um caso que foi noticiado pelo O Globo, que era o caso de uma trans que mostrou a genitália para uma criança na rua e apareceu só que na thumb da notícia. Trans é presa e apanha por policiais. Eu não vou falar mais sobre o caso, porque é um pouco pesado. Só que, na verdade, quando você lia a matéria inteira e não olhava só o enunciado, ele estava tirando o pênis para fora e mostrando para crianças na rua. Então, Dani, cadê a hegemonia nisso? Eu escondo informações, manipulo a notícia e coloco ela no ar. Aí você vê e você fala, caramba, meu, mas isso aqui é um absurdo. Isso aqui é um absurdo. E essa notícia ia levantar ódio em quem? Na esquerda. E eles fazem isso a nossa vida inteira. Como foi no caso da ditadura de 64, 31 de março. Foi o maior golpe da imprensa de todos, onde a imprensa mostra um poder absoluto e massacrador sobre as suas ideias, sobre as suas ideologias, sobre os seus gostos musicais, sobre cada pontinho de personalidade que você tem. Tá bom, Dani, mas você entrou num assunto muito delicado. A ditadura é um assunto muito delicado. E quando você imagina o seu pai ou a sua mãe numa situação da ditadura, que é o seu pai ser arrancado do local de trabalho dele, ser arrancado do local onde ele está ganhando o seu pão de cada dia, ou até mesmo na rua, em casa, para ser morto. E não só morto, mas sim torturado. E sabe o que é ainda pior? A hegemonia da mídia, os lados controversos da mídia, esse está aqui desse lado e esse está aqui desse lado, fez com que uma parte da população brasileira, pessoas que viveram na época da ditadura, dissessem que queriam intervenção militar. Gente, o que é intervenção militar? Quem que não se beneficia com intervenção militar? Se você é branco, muito branco, homem ou mulher de classe média alta, você não vai sofrer tanto. Mas se você for parte da população extrema pobreza, pobre, negro, pardo, índio. Dani, mas como assim? Eram os cristãos, os evangélicos que estavam na direita. É o partido da família brasileira. E a partir do momento que você molda e você sabe que mais de 90% da população brasileira, aliás, em 70% ao todo, adquire o cristianismo como religião fundamental, aí você pega 220 milhões de pessoas, qual que vai ser a minha proposta de governo? A minha proposta de eleição vai ser a mesma coisa. E eu vou falar os pontos ruins de cada governo. É o ponto da direita e o ponto da esquerda. De um lado, a gente tem uma pessoa usando Deus, uma figura do cristianismo, como o pilar de toda eleição que ele teve e das vezes que ele ganhou, e de pessoas que ficaram na rua, tomaram chuva, tomaram chifre, perderam esposa por uma base da hegemonia. Hegemonia não de dinheiro, mas de poder. Uma hegemonia não de aquisição econômica, mas também de aquisição econômica por ter poder para influenciar a mídia. Uma hegemonia que faz você constantemente se contradizer e atender a valores que vai totalmente contra os seus princípios do cristianismo. E aí você segue uma pessoa que é a favor da ditadura, que é a favor de todo o tipo de atrocidade que existia nessa época da ditadura. Como que você encaixa ele no padrão do cristianismo? Eu cresci na igreja, eu cresci evangélica, assim como boa parte da população. E do outro lado, a gente tem o Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, que comprou a população com comida. Dani, mas ele não fez o mesmo que o Bolsonaro fez? Sim. Ele fez exatamente a mesma coisa, só que ele não pegou a família tradicional brasileira. Ele não pegou o cristianismo. Ele pegou onde mais dói no povo brasileiro por uma
fome absurda que existe no nosso país e uma desestrutura surreal. Porque um país que tem tanta comida e que exporta tanta comida, como que isso acontece? Que fenômeno é esse? E a gente tem que se perguntar quem está se beneficiando da fome no Brasil? Quem está se beneficiando com a pobreza do Brasil? Quem está se beneficiando com a exploração no Brasil? Porque até então, você que está aí sentado, eu não sei onde você está ao certo, você acha que a escravidão acabou. Mas a escravidão não acabou. A gente está virando escravo de desejo. Escravo de um poder muito maior. Um poder que não tem forma. Ele é completamente invisível. Ele está dentro da estrutura de todo o nosso ambiente. Está dentro do algoritmo do TikTok. Ele está dentro das redes sociais, como um dopaminérgico, um viciante, um estimulante, que até então, mais uma notícia. Voltaram atrás. Por que quando o TikTok fez tão sucesso, o YouTube, e até o WhatsApp, Spotify e Facebook adquiriram as mesmas coisas, as mesmas ferramentas, 15 segundos de vídeo, viciante. E a gente tem que se preocupar? Sim, a gente tem que se preocupar com o hoje e com o agora. Quem que está se beneficiando com o nosso vício? Quem está se beneficiando com o nosso consumo? Quando que estão me manipulando? Quando que não estão me manipulando? E no que eu posso acreditar? Será que eu consigo acreditar na família? Será que eu consigo acreditar na mídia? Não, eu não consigo. Mas como que eu vou resolver? A forma de resolver é uma reestruturação na mídia brasileira. É uma reestruturação do nosso social. E vai muito mais além de uma coisa simples, de um projeto. Vai no fundo dessa superestrutura, que é gigantesca. E quando a gente pensou em fazer esse vídeo, a gente pensou em fazer num formato descontraído, num formato engraçado. Mas isso não é engraçado. Porque afeta a minha família, afeta os meus futuros filhos, os meus futuros netos, a minha mãe, o meu pai, os meus colegas de sala, que até então parecem nem se importar porque não sabem o real valor que tem você se informar sobre determinado assunto e você entender que você não é livre. Ninguém é livre. E a liberdade não existe.